E aí, meus amigos e amigas, hoje a gente vai comparar uma série de microfones para gravação de guitarra. Você vai perceber o quanto do seu timbre também é influenciado pelos microfones. Eu tenho um pedido super importante para vocês. Por favor, se inscrevam no canal caso vocês acompanhem o canal e ainda não estejam inscritos. É a única forma do canal crescer e atingir um número maior de pessoas, tá? Se os vídeos são úteis para vocês, eles podem ser úteis para muitas outras pessoas. Tá legal? A inscrição de vocês é muito importante para mim, beleza? E também para o YouTube entender que esse canal tem alguma relevância. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer a comparação de vários microfones para captação de guitarra. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam com esse vídeo é a diferença entre os microfones, ou seja, os microfones influenciam no timbre. Isso é definitivo para o timbre final que você vai ter numa captação. A segunda coisa é a comparação entre os modelos específicos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês 4 modelos diferentes, 2 modelos condensadores e 2 modelos dinâmicos, ok? E a partir das diferenças que vocês vão perceber, vocês vão poder atribuir características a esses microfones, pelo menos no que diz respeito à captação de guitarra. A terceira coisa que eu gostaria que vocês observassem a partir desse vídeo é a importância do posicionamento desse microfone com relação ao seu alto-falante. Eu vou mostrar 4 posicionamentos diferentes e a partir desses 4 posicionamentos vocês vão ter 4 timbres bastante diferentes, tá? Isso também é muito importante. E a quarta coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o quão determinante, por fim, o microfone, o posicionamento é no seu timbre final. Nunca subestime a importância de posicionar corretamente e usar o microfone coerente com o timbre que você está buscando. Se você é aquele cara que tem 1 milhão de plugins de guitarra, mas ainda assim você ama o som do seu amplificador, faz muito sentido que você grave os seus sons a partir do som do seu amplificador. Mesmo que você leve o amplificador para um estúdio, para um profissional fazer o trabalho, ou você mesmo fazer em casa a partir de algumas informações que eu vou mostrar para vocês, você vai ter o som que te interessa a partir daquele amplificador com o qual você já está acostumado a tocar, com o qual você já tem resultados os quais te satisfazem. Tá legal? Então, se você é o cara que tem um amplificador, gosta desse amplificador, tem uma caixa com um alto-falante que te agradam, você deveria investir alguma energia em fazer as captações a partir desse material que você já tem. Isso vai fazer com que os seus resultados sejam bastante legítimos. Se é nesse amplificador que você estuda, se é nesse amplificador que você constrói resultados, é interessante que esse amplificador seja o cara que vai entregar os seus resultados para as pessoas que vão ouvir as suas gravações. Tá legal? Então, este é um vídeo que encoraja vocês a microfonar e gravar o som de vocês a partir do amplificador de vocês, caso vocês gostem do equipamento que vocês têm em casa, beleza? Vamos aos modelos dos microfones que a gente vai utilizar nessa comparação, tá? Então, aqui, o meu primeiro microfone é o SM57, é um microfone super clássico para captação de guitarra. Na grande maioria das vezes, em situações ao vivo, você vai ver que os técnicos de som gostam de usar esse cara aqui, porque ele resolve muito facilmente os timbres, e você vai perceber que muita gente em estúdio também utiliza esse cara, tá? Mas ele não é, nem de longe, a única opção que a gente tem. A gente tem muitas opções, e a partir desse colorido gigantesco, né, que a gente consegue com diversos microfones e através até da combinação desses microfones, e a gente vai falar disso num outro vídeo, você consegue timbres às vezes muito mais interessantes do que um simples SM57 poderia te oferecer. O próximo microfone que eu vou mostrar é um outro microfone dinâmico, que é o SM7B. O SM7B ele é muito usado para gravar voz. Apesar de ser um microfone dinâmico, ele é utilizado na gravação de voz de diversos discos. Então ele é muito famoso pelo fato do Michael Jackson ter gravado o Thriller com esse microfone, e o James Hetfield do Metallica também utiliza esse microfone em vários discos para gravar a sua voz. Tá? Então esse microfone ele tem uma sonoridade um pouco diferente do SM57, mas também é bastante agradável na captação de guitarra e também tem sua parcela de uso entre os profissionais. O próximo microfone é um condensador, é um microfone da Audio-Técnica e ele é o AT2020. É um microfone super barato, ainda assim um microfone bastante interessante. Inclusive existe um review desse microfone na Sound on Sound, que é uma das revistas especializadas de áudio mais importantes do mundo, e eles mostram que esse microfone, para algumas vozes específicas, ele apresentou resultados incríveis. Resultados superiores a microfones que custam, sei lá, 20, 30 vezes o valor desse cara.
tá? Então ele não é um microfone inútil, tá bom? Apesar de ser bastante barato, é um microfone que tem várias funções e várias aplicações numa situação de estúdio, de gravação. O próximo microfone que a gente vai utilizar é o Shure KSM44A, que é esse cara aqui. É um microfone que tem uma série de recursos, como um pad aqui atrás, cortes de frequências graves, e tem 3 padrões polares que você pode utilizar. Ele é um microfone bem mais caro, com resultados superiores para uma série de atividades, mas a gente vai colocar do lado desses outros caras e vai testar os resultados dele junto com microfones que custam 1/10 do preço desse microfone. E aí você vai perceber que o preço não ouve o som, ou seja, o preço está relacionado a uma série de características desse microfone, mas não está necessariamente relacionado a essa aplicação em questão. Então vocês podem gostar, por exemplo, do resultado de um microfone que custa 1/10 desse microfone aqui. Ainda assim, é um microfone superior e vai apresentar melhores resultados na grande maioria das aplicações numa situação de estúdio. O amplificador que eu vou utilizar para realizar os testes é o Mark-V 25 watts. Vocês já viram esse amplificador aqui em outros testes e eu gosto muito dele porque ele é versátil e apresenta ótimos resultados na grande maioria das minhas necessidades. Junto com esse amplificador eu utilizei o Tube Screamer nessa configuração aqui. Eu coloquei o volume no máximo e coloquei o overdrive no 0. O tone eu deixei na posição central. Tá legal? A gente usa muito essa configuração quando a gente quer empurrar o som da guitarra para o amplificador e resultar num som distorcido um pouco mais tight, que a gente já usou esse termo aqui também algumas vezes. Bom pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês então como eu posiciono o microfone, tá? Eu já mostrei isso no outro vídeo, mas vou mostrar novamente nesse vídeo aqui. Então o que eu vou demonstrar com o SM57, mas eu vou fazer a mesmíssima coisa com os outros microfones. Então a primeira coisa que eu faço para poder enxergar o alto-falante ali atrás dessa redinha, né, dessa tela que eu tenho, é utilizar a lanterna do telefone. Então a partir da lanterna do telefone encostada nessa redinha eu começo a enxergar o alto-falante lá atrás. Eu não sei o quanto vocês estão conseguindo enxergar o alto-falante a partir da câmera, mas a verdade é que eu tenho uma visão bastante razoável e vou posicionar o microfone então a partir disso. Aqui ele está exatamente apontado para o centro. Apontado para o centro eu tenho o resultado mais claro, um resultado bastante brilhante de timbre, tá? Quando eu coloco na posição seguinte, que seria apontado entre o centro e o cone, ou seja, entre o dust cap, né, que é aquela bolinha central, e o cone, eu tenho um resultado um pouco diferente, mas também um resultado com bastante brilho, tá? Não é um resultado tão brilhante, mas é um resultado bastante claro. Na sequência, eu vou trabalhar com o microfone apontado para o cone, para a região central do cone, e aí eu já vou ter um som um pouco mais escuro. E posterior a esse som, nossa quarta e última posição vai ser apontando a borda, não exatamente o limite do alto-falante, mas um pouco antes desse limite, tá? Quase que o final do cone. E aí você vai ter um som com bastante grave e as regiões mais agudas vão ficar um pouquinho escondidas, tá legal? Todas essas características timbrísticas são úteis, se não para obter um resultado por si só que se baste, para obter resultados que podem ser mesclados. E como eu disse, a gente vai falar nisso num outro vídeo, tá legal? Então, essas 4 posições que eu mostrei agora são as posições que a gente vai ouvir, tá certo? O microfone ele está apontado para o greenback da Celestion, tá bom? Então todos os exemplos serão utilizando o Mark-V nesta mesma configuração e com o mesmo alto-falante, para que vocês possam ouvir somente a variável microfone e os posicionamentos que eu acabei de demonstrar. Então vamos ouvir os clipes de áudio, vamos ficar bem atento às diferenças, às nuances que existem de um microfone para o outro, porque é muito mais interessante que você consiga os resultados que você busca com o microfone correto do que fazendo alterações no equalizador e qualquer outro processamento nesse áudio. Se você puder não processar o áudio ou processar o mínimo possível, você vai estar diante de resultados melhores, muito possivelmente. Eu vou falar um pouquinho então sobre o clipe de áudio que eu vou utilizar para demonstrar
esses microfones todos, tá? Eu fiz uma gravação de algo bem clichê de guitarra, tá? Eu sempre crio os exemplos na hora, eu acho mais interessante, até me deixa mais motivado para fazer os vídeos, ao invés de usar clipes de áudio que eu já utilizei em outros vídeos. Quando eu tenho esse tempo, né, eu faço isso. E a ideia foi gravar algo bastante clichê para que vocês possam prestar atenção nos timbres e não ficar prestando atenção na frase em si, ou tentando entender que escala foi usada, ou nada disso, tá? Então é um clichê de guitarra para vocês poderem observar a qualidade do som, sobretudo a diferença causada pela troca de microfones. Bom, então vamos ouvir o áudio que a gente vai utilizar para fazer a comparação entre os microfones.
Bom, gente, depois de ouvir inúmeros clipes de guitarra com posicionamentos diferentes, com microfones diferentes, eu imagino que tenha ficado claro para vocês que com a mesma guitarra, com o mesmo amplificador, na mesma configuração, a gente consegue alterar bastante o som da guitarra, só alterando a posição do microfone ou alterando o modelo do microfone que a gente vai usar para essa gravação, seja para tocar ao vivo ou para gravar alguma coisa. Enfim, isso é muito importante você perceber para que você não ignore um dos fatores dessa cadeia que também é determinante para a construção ou para o resultado final do seu timbre. Tá legal? Mais uma vez eu gostaria de dizer, vocês têm inúmeros impulse responses que vocês podem testar a partir da mesma caixa, diferentes microfones. O que eu quis mostrar aqui é que você pode, a partir de um microfone que você tenha ou o microfone que você queira comprar, um investimento que você queira fazer, captar o seu próprio som a partir do amplificador que você tem em casa. Se você tiver um amplificador que você gosta, uma caixa que você gosta, timbres que lhe agradam, por que não colocar esses timbres nas suas gravações? Por que não utilizar esses timbres nos seus discos, nos trabalhos que vocês divulgam e publicam? Não faz sentido você ignorar o equipamento que você já tem, caso você goste dele e você vá fazer uma gravação. Não tem por que você simplesmente ignorar e trabalhar com outros equipamentos. Às vezes a gente gosta de experimentar coisas, mas no fundo a gente escolheria aquilo com o qual a gente já construiu bons resultados. Certo? Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e que possa encorajá-los a utilizar o equipamento de vocês para se gravar numa situação. É muito bacana quando você consegue tirar bons resultados do equipamento que você já tem e você observa que os resultados que você costuma ter em casa estão ali na sua gravação, no seu disco ou o que quer que seja que foi gravado. Beleza? Então valeu, é isso aí, até o próximo vídeo.